alunos da sexta série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade de aprender sempre, que é a sequência de atividades 4. Então vamos lá? Aula 1. O vento e o sol. 1. Leia a fábula em grupo, o vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dois eram mais fortes. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem juntava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e desfitou o paletó. 2. Responda oralmente as questões para fazer uma análise coletiva da fábula. Respeite a condição do professor para guiar a conversa. Siga os passos a seguir. A. Há palavras na fábula que você não conhece. Use no dicionário físico ou online para buscar seus significados. Então, aí uma resposta pessoal sua. E você vai tirar dessa fábula palavras que talvez você não conhecia ainda. E vão procurar pesquisa em dicionários físicos ou online, ok? B. Quem são os personagens da fábula? Resposta: o vento e o sol. C. Sabemos que na fábula os personagens não humanos costumam desempenhar ações humanas. Quais são as características humanas das personagens? Resposta: as personagens Vento e Sol têm características humanas, pois têm o sentimento de disputa e competição, além de conversarem por diálogo. D. Como se desenvolve a história? Qual é o seu enredo? Resposta: o enredo da fábula é uma disputa entre o vento e o sol, para ver quem é mais poderoso. Para isso, eles tramam um desafio para descobrir quem consegue fazer o viajante tirar o casaco. O sol acaba ganhando, por seu poder de fazer o viajante sentir o calor, e o vento reconhece sua derrota. Aula 2. Um poema para cada estação do ano. 1. Faça a leitura em voz alta do poema a seguir. Texto 1. Quietude, o barulho dos pássaros pisando as folhas secas. Texto 2. Com a luz do relâmpago, o barulho de pingos ovários do bambu. Texto 3. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. Texto 4. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. 2. Chamamos esse tipo de poema de haikai. O haikai é uma modalidade poética de origem japonesa. O grande mestre de haikai do século XVII e fundador da poesia do haikai, como é conhecido hoje, é Matsuo Son, de 1644 a 1694. No entanto, esse estilo de poesia influenciou autores também do mundo ocidental, inclusive no Brasil, como Paulo Leminski e Alice Ruy. A. O haikai tem sempre o mesmo número de versos, linhas de um poema. Quantos versos você observou que ele tem? Resposta: 3 versos. B. Os haikais partem geralmente de uma observação da natureza. Que elementos da natureza aparecem no texto lidos? Resposta: são muitos os elementos da natureza que aparecem no poemas, como pássaros, folhas secas, relâmpagos, bambu, borboletas, ave, flores, sol e cavalo. C. Se você tivesse que classificar cada haikai em uma estação do ano, quais seriam? Resposta: o haikai 1 fala sobre as folhas secas, o que nos faz inferir que se trata da estação do outono. O haikai 2 fala da chuva e da luz, e por isso pode ser associado ao verão. O haikai 3 tem como imagem as flores e as borboletas, próprios da primavera. Por fim, o haikai 4 fala sobre o inverno e suas sombras geladas. Aula 3. O que você vê? 1. Ainda no mesmo trio da aula anterior, se for possível, respeitar um distanciamento seguro, você fará um exercício de escrita poética de haikais. Para isso, siga as orientações. Observe atentamente a paisagem ao seu redor. Escreva um verso sobre algo que você está vendo. Passe o caderno para um dos colegas. Ele deverá acrescentar mais um verso no poema. Troque os cadernos entre o trio até que cada haikai tenha 3 versos. Depois, juntos, pense em um título criativo para os poemas que vocês escreveram coletivamente.
Então, você irá fazer esse exercício de escrita poética de haikai. Lembrando que vocês estejam atentos à paisagem e aos elementos da natureza, com o que tem contato. Então, o poeta é como um explorador, atento às mínimas coisas, desde o caminho da formiga, levando o alimento para o formigueiro, o movimento dos voos dos pássaros ou o som da cidade, ok? Então, você irá fazer isso aí e apontar para seu professor. Aula 4. A História do Céu. Leia a seguir a lenda do povo indígena Chavantes. História do Céu. Existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu. E foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado, iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. 2. Em uma conversa coletiva, conduza por seu professor, responda as questões. A. Você já conhecia essa história? B. Você se identificou com a história da lenda? C. Existe alguma outra história que você já ouviu sobre como o céu foi criado? Daí vocês irão responder e conduzir essa atividade para seu professor. D. O narrador da história participa dela ou apenas observa? Quem são os personagens? E. Em qual momento há o uso do discurso direto? Então, basicamente aí, todas essas respostas, elas são pessoais de acordo com o seu ponto de vista. Aula 5. Como o mundo surgiu? 1. Chegou sua vez de escrever uma lenda. O objetivo dessa história será explicar de que forma o mundo foi criado. Você poderá usar toda a sua criatividade. Antes de escrever, você deverá fazer um planejamento de seu texto. O surgimento do mundo abarca diversos temas. Você pode falar como surgiu o planeta Terra, as plantas, os rios, os animais, os seres humanos e etc. Escolha apenas uns deles para que a lenda não fique muito longa. Segundo sua lenda, de que forma o mundo surgiu? Pense na linguagem que você utilizará. As lendas precisam ser claras, pois são acessíveis a todas as idades. Utilize a nova padrão da linguagem, da língua, considerando as ortografias e pontuações. Estruture sua lenda em 3 grandes blocos: introdução, enredo e desfecho. Sua história deve ser escrita pensando que ela também pode ser contada. Então aí, basicamente, você irá escrever uma lenda sobre as diversos temas que abordam o surgimento do mundo, tá bom? Então, o objetivo da lenda criada por você será de explicar o surgimento do mundo. Para isso, você pode usar sua criatividade sem se preocupar com fatos. Apenas seja criativo, ok? 2. Agora sim, você está preparado para escrever sua própria lenda. Não se esqueça de dar um título bem criativo, bom trabalho. Daí você irá fazer seu título e irá escrever sua lenda, ok? Aula 6. A Seca. 1. Leia o poema de cordel a seguir. A seca do Ceará. Seca a terra, as folhas caem. Morre o gato, sai o povo. O vento varre a campina. Rebete a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados, retirantes, vagam mendigando pão, acapuciam os animais, ficando limpos os currais onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daquele que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas estavam em lutas tremendas, hoje nem vão mais o campo em um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampeja um só birilampos. A. Há palavras no poema que você não conhece. Se sim, procure no dicionário seu significado e anote aqui. Então aí, basicamente, você irá colocar as palavras que você não conheceu e procurar no dicionário qual que seria o significado dela, ok? B. Qual é o cenário em que se passa o cordel? Quais são as características desse lugar? Resposta. O cenário do poema é a seca do sertão do Ceará, ok? C. Que acontecimento é abordado pela voz do poema? Resposta. O cordel narra o processo de transformação da natureza com a seca. D. De que forma esse acontecimento é contado? Ao uso de ritmo ou rimas? Resposta. Há rimas e ritmo no poema, o que dá à história musicalidade, quase como se fosse uma canção. E. Quais são as consequências da seca retratada
no cordel? Resposta. Ao partir da leitura, vemos que a seca faz com que as folhas caiam, o gado morra, o vento varra as terras. Há uma oposição entre o verde da mata que vai diminuindo conforme a seca se aprofunda. Aula 7. O casamento do bode e a raposa. 1. Leia um trecho da poesia do cordel e depois responda as perguntas. O casamento do bode com a raposa. Eu ouço os velhos disseram que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidades. Nesse tempo, até os bichos casavam por amizade. Nesse tempo, o mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava, o carneiro era copeiro e a jabuti desenhava. Afinal, todos os bichos daquele tempo passado eram como os homens de hoje. O bode, como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou grande amizade, lhe prometendo mais longo fazer-lhe a felicidade. Faz um barulho medonho, como chocalho de cobra, e o rangido dos dentes. Da energia que sobra, limpa o nariz com a língua, dança fazendo manobras. A. Há palavras no cordel que você não conhece. Se sim, procure no dicionário o significado e anote aqui. Então, basicamente, aí novamente, você irá pegar as palavras que você não conhece e procurar o significado nela no dicionário. B. O narrador ou eu lírico do cordel participa da história ou apenas observa. Escolha um verso que comprove sua resposta. Resposta. O eu lírico do cordel participa da história, como vemos no verbo ouço, conjugado em primeira pessoa do singular, e no verbo falamos na primeira pessoa do plural. Eu ouço os velhos disserem que os bichos da antiguidade falavam como falamos. C. Quem são as personagens do cordel? Quais são as ocupações de cada um delas? Resposta. O cordel conta a história de um tempo antigo, no qual animais desempenhavam funções humanas. D. Qual é o enredo do cordel? O que acontece nessa história? Resposta. Então aí vai haver um casamento entre a raposa e o bode e que a vontade de se casar se deu a partir dessa amizade entre os bichos. E, pensando que os animais são as personagens do cordel, você acha que a história é real? Você conhece alguma outra história na qual animais representam características humanas? Justifique sua resposta. Daí, novamente, aí é uma resposta pessoal sua. Aula 8. Folclore brasileiro. 1. Se for possível respeitar o protocolo de saúde, faça uma pesquisa em dupla sobre a história do folclore brasileiro. Se não for possível, faça a atividade individualmente. Escolha uma história de seu interesse e atente-se para as seguintes questões. Onde se passa essa história? Quem são os personagens dela? O que acontece nessa história? Que sentimentos aparecem nela? Mistério, humor, suspense, amor e etc. 2. Agora você deverá recontar a história do folclore brasileiro escolhida. A dupla deverá gravar em forma de audiobooks ou podcast, utilizando um equipamento de gravação como celular ou computador. Se você não tiver acesso a esses equipamentos, não tem problemas, apenas escreva a história com suas próprias palavras. Dica: considere que você não vai realizar uma simples leitura, mas uma contação da história para o público infantil. Seja claro e utilize o mapa da língua. Então aí vocês irão recontar a história do folclore brasileiro escolhida. Lembrando, as lendas folclóricas se apresentam contos de histórias e contos narrados pelo povo que estão transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Então aí nessa história você vai colocar onde se passa essa história, quem são os personagens delas, o que acontece nessa história, que sentimentos aparecem nela, mistério, humor, suspense, o amor. Lembrando, tem a lenda do Saci Pererê, a lenda do Curupira, a lenda da Mula Sem Cabeça, a lenda do Lobisomem, a lenda do Boitatá, a lenda do Broto, a lenda da Cuca, e a lenda do Neguinho do Pastoreiro e a lenda da Yara. Daí é só você escolher qual que você quer escrever a sua historinha. E é isso, apresentar para seu professor, tudo bem? Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!